Bênção, irmãos, é muita comunhão mesmo, é uma alegria, é uma bênção a gente poder ver uns aos outros aos domingos. E agora vamos para essa segunda etapa, vamos para a nossa aula de escola dominical. Eu vou fazer oração e vamos passar para o presbítero Jefferson. Deus bendito, Senhor, nós te exaltamos, porque o teu nome tem sido honrado e magnificado nesta manhã em adoração, Senhor. É muito bom podermos atestar e testemunhar o que o Senhor faz. E agora rogamos, Senhor, que a tua instrução ela tenha mais uma vez espaço em nossas vidas, que possamos ouvir através da vida do presbítero Jefferson algo que possa ser útil na nossa caminhada como pais, como mães, como igreja que deseja ver o fruto do Senhor na vida dos pequeninos, Senhor, e que isso possa nos nortear uma visão, uma cosmovisão de cada vez mais pensarmos na responsabilidade do cuidado para com as crianças, de tal maneira que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia, queridos. Nossa aula de hoje foi um material que eu dei no dia 17 de abril deste ano, em uma reunião com os pais, convidada pelo SAP, que é o nosso Serviço de Apoio à Primeira Infância. E hoje nós aproveitamos essa data de Escola Bíblica Dominical para poder ampliar o conteúdo desta aula, mas também chamar aqui a atenção principalmente dos pais que têm seus filhos no SAP, porque eu tenho um objetivo no meu quarto ponto de fazer um convite para vocês. Mas a temática de hoje, que é exercendo nossa vocação como pais da aliança, ela não se prende ao escopo dos pais que têm filhos no SAP. Na verdade, todos nós, em alguma esfera, somos chamados para exercermos paternidade e maternidade, seja na esfera biológica, seja com filhos adotivos ou com filhos espirituais, aqueles a quem Deus agrega em nossa caminhada, para que sejamos responsáveis no discipulado, no cuidado e no amadurecimento dessas pessoas. Como esse princípio, ele é extraído das Escrituras, e como eu coloquei aqui, pais da aliança, significa essa relação paternal e maternal, ela é pactual, todos nós estamos debaixo dela, tá? Então, eu quero avançar com vocês, eu tenho um objetivo bem claro nesta manhã, e eu não quero me delongar, que é o seguinte: não fomos chamados simplesmente como pais cristãos para educar bem os nossos filhos, isso é verdadeiro, mas ainda é pouco. Fomos chamados por Deus dentro do relacionamento pactual a conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Esse chamado passa por encher a vida comum do lar com a palavra, e não apenas por momentos religiosos isolados. E o objetivo não é só a boa moral, mas primariamente a fé em Cristo, sabendo que somente o Espírito Santo torna a palavra eficaz para a salvação. É basicamente isso que eu vou trabalhar ao longo desta aula. E qual é o meu primeiro ponto? Eu quero trabalhar primeiramente perguntando: qual é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação como pais da aliança? E o texto que nos ajuda nesta manhã como base, ele se encontra lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, que diz o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Qual é o contexto desse texto aqui? Nós estamos em um momento em que Deus está falando com Abraão, nós estamos numa conversa do Senhor com Abraão, e nós estamos naquele momento que antecede aquele concílio, em que Abraão estará tomando conhecimento sobre o juízo de Sodoma. E Deus prestes a revelar aquilo que Abraão será participante. Então nós temos aquele diálogo, com o Senhor, o anjo do Senhor, em que Abraão vai trazer aqueles questionamentos: se tiver 100 justos, 10 justos, 50, 1. Então
Abraão se torna participante daquele concílio, daquela relação que vai apontar juízo sobre Sodoma, Deus vem com essa orientação a Abraão. Nesse momento, o próprio Deus, ele destaca uma vocação doméstica de Abraão. Não sei se você se lembra, lá em Gênesis capítulo 11, nós temos o fechamento daquele grande bloco, né? Gênesis 1 até 11, 1 a 3, 1 a 11, e ali nós temos o início do capítulo 12 em que Abraão é chamado. E quando você faz aquela conexão entre o que acontece no capítulo 11 e o que avança para o capítulo 12, você observa que não há mérito algum em Abraão. E Abraão, então, ele é chamado para sair da terra dele, para seguir uma ordem de Deus, para avançar para uma terra que Deus havia prometido, e que ele seria pai de multidões. E ali, pela fé, ele responde ao chamado soberano de Deus. E muitas das vezes nós temos uma dimensão sobre o chamado de Abraão, numa perspectiva muito ampla. Afinal de contas, nós também somos filhos de Abraão, não de forma étnica, mas por meio da fé. Mas Abraão, num determinado momento da sua caminhada, também recebe um outro chamado, uma vocação doméstica, que é o que está aí no texto. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Vamos considerar que Abraão, como pai de Isaque, e também como foi pai de Ismael, que Deus, na sua soberania, conduziu Ismael num determinado caminho, vamos considerar que Abraão tivesse falhado no seu processo de ensinar o seu filho Isaque. E aí nós poderíamos pensar, de fato, dentro da soberania de Deus, nada iria impedir a vontade do Senhor de estarmos aqui nesta manhã. Mas vocês conseguem perceber, dentro de um grande chamado, Deus não despreza o chamado doméstico de Abraão. Ele não poderia falhar também dentro do seu lar, como um homem de fé. E algo que nós precisamos entender aqui de importante, é que quando Abraão, então, é admitido a esse conselho de Deus, a toda essa discussão sobre o que aconteceria com Sodoma, ele não é admitido porque cumpriria fielmente o ofício de bom chefe da família, instruindo os seus a partir da sua própria força. Mas ele é chamado a cumprir isso na dependência do Senhor. E Deus sabia que Abraão não guardaria essa verdade apenas para si, mas a transformaria em instrução para a sua casa. Por quê? Se lá em Gênesis 12, Abraão, ainda como um pagão, ele responde ao chamado de Deus, aqui em Gênesis 18, já vivendo algumas coisas com o Senhor, há uma convicção de que quando Deus fala, faça isso dentro do seu lar, de que Abraão teria disposição de responder a isso. Mas quando Deus traz essa ênfase na vocação doméstica de Abraão, Deus não está estabelecendo um padrão que alguns de nós poderíamos compreender. Afinal de contas, é Abraão. Então, se Abraão exercer bem o seu papel doméstico como um pai da aliança, isso significa que nós poderíamos presumir a partir de agora que a casa salva, que o nosso lar pactual é o que irá salvar os nossos filhos? Não. A casa não salva, mas é um dos lugares ordinários onde Deus mandou que sua verdade fosse transmitida. E essa aqui parece ser uma verdade muito simples, porque nós temos: ordene aos seus filhos, a fim de que guardem o Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E como nós ouvimos nessa manhã, não se trata meramente desse chamado, é necessária essa transformação de coração e essa intimidade. E por que essa informação de que a casa não salva é importante?
Porque, por um lado, nós temos lidado recentemente com um problema em alguns lares, em que, dentro dessa relação pactual, muitos de nós, como pais, estamos nos convencendo de que é a força da nossa habilidade e daquilo que nós fazemos dentro do lar que converte o coração dos nossos filhos. E não é. O chamado aqui não é para converter os corações dos nossos filhos. O chamado é para ordenar aos filhos, a fim de que guardem e pratiquem a justiça. Mas quem opera a transformação no coração dos nossos filhos é o Espírito Santo, o Senhor Deus. Isso significa que nós somos chamados a estarmos como pais no lugar certo, fazendo aquilo que é certo e confiando na ação do Senhor e na dependência do Senhor. Um outro aspecto de núcleo central aqui desse texto é o seguinte: Deus não elogia Abraão apenas por sua fé pessoal, mas porque ele haveria de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele. Há um aspecto condicional aqui, né? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só, o que Deus tem falado a respeito de Abraão? Desde Gênesis 12. De que ele seria pai de multidões, de que os seus filhos herdariam a terra. Mas olha o que Deus está dizendo agora, a partir de uma vocação doméstica, para que faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, Abraão, faça cumprir, faça com que seus filhos guardem e pratiquem, para que, como consequência, as promessas ditas sobre Abraão venham sobre ele. E esse é sempre um assunto muito sensível, quando nós falamos sobre criação de filhos, que é esse elemento condicional. Um pouco mais à frente, nós vamos ver no 5º mandamento também, esse obedecer pai e mãe, para que você tenha esse elemento de bênção. Queridos, mais uma vez, isso não significa que há uma consequência direta de que corações serão transformados, mas que mesmo que corações não sejam transformados, há um desfrute, um deleite das bênçãos pactuais nos lares que obedecem ao Senhor. Isso já é muito bom. Isso já é muito gratificante para as nossas vidas. Porque se nós olharmos também dentro de uma ótica saudável, nós não poderíamos afirmar que todos os filhos dos filhos de Jacó foram salvos. Vocês se lembram do deserto, do que aconteceu? Que os filhos dos filhos de Jacó falharam, e como esses filhos são descritos lá no capítulo 4 de Hebreus. Lá no capítulo 4, o autor aos Hebreus, ele fala sobre aquela ideia do descanso, e ele fala sobre aqueles pais que não entraram no descanso, porque desobedeceram ao Senhor. E aí ele fala, nós precisamos então guardar no Senhor o verdadeiro descanso por meio da obediência. Então, a gente tem exemplos bem claros de que não existe um elemento preso, de que há uma consequência de salvação. Mas nós podemos afirmar que aqueles que estavam no deserto desfrutaram de bênçãos do descanso. Eles comeram do maná, eles receberam do calor e da sombra da coluna que caminhavam com eles, da proteção. Então, qual é o nosso chamado? Olhando para esse texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 19, é entender que nós fomos comissionados, vocacionados, e que nós não poderemos nos apresentar diante do Senhor argumentando o seguinte: Deus, eu percebi que meu filho não estava aceitando, eu percebi que meu filho não estava compreendendo, e uma vez que ele não estava buscando ser fiel, eu entendi que eu não precisava mais ser fiel. Eu deixei de ordenar,
Eu deixei de orientar porque eu não estava muito confiante no fruto. Seremos cobrados ou não? Seremos. Então, a vocação aqui, ela não está presa ao resultado. Ela está presa a um propósito de obediência ao que Deus determina em nossas vidas. E qual é o objetivo? Essa ordenação visa que a casa guarde o caminho do Senhor. Isso significa, pais, que muitas das vezes, quando os nossos filhos se rebelarem, eles não encontrarão em nossos lares um lugar seguro para praticarem o pecado. Essa ordenação visa que a casa guarde o caminho do Senhor. Muitas das vezes, eles poderão se sentir à vontade no mundo, mas quando estarem dentro dessa casa pactual, eles devem se submeter a essa autoridade que decorre da palavra por meio da vida de vocês. A casa continua guardando a palavra do Senhor, independentemente da resposta dos nossos filhos. Esse também é um texto que liga um aspecto de revelação, casa e posteridade. E há um aspecto de vocação pactual. Abraão não é chamado a ser um adorador isolado, mas um cabeça de casa, instrumento de transmissão pactual. Afinal de contas, Abraão é o mediador. Ele poderia falar: filhos, esposa, isso aqui não é com vocês, é comigo. Isso me faz lembrar uma vez, quando eu fui conversar com um pastor, e eu fui trazer algumas observações da forma como ele estava querendo conduzir a tesouraria da igreja, que naquele momento não era a mais adequada. E ele bateu no meu ombro e falou: Jefferson, no dia que Deus der a visão para você, você aplica isso daí, mas Deus deu a visão para mim. O que ele está querendo dizer? A forma como eu trabalho diz respeito a mim, porque Deus falou comigo, não com você. Agora imagine, se nós como crentes no Senhor, virássemos para os nossos filhos e falássemos para eles: esse negócio de igreja é para mim, esse negócio de Senhor Deus é para mim, não é para vocês não. Quando Deus falar com vocês, aí vocês se viram. Essa vocação, ela não é isolada, ela é pactual. O cenário atual, ele é familiar, mas quando nós estamos lá em Êxodo, nós já estamos numa realidade pactual de um povo. Essa realidade pactual, ela é presente em nossas vidas. Então, como pais da aliança, nós não adoramos sozinhos. Jefferson, na prática, o que isso significa? Você não pode chegar na sua casa e falar: eu faço o meu devocional e é isso que importa. Se os meus filhos não querem participar, ou se eu não chamo os meus filhos, não tem problema, porque eu estou assegurando pelo menos a minha vida espiritual em detrimento da dos meus filhos. É claro, todos nós teremos o nosso quarto, a nossa oração, o nosso momento de intimidade com o Senhor, mas dentro do pacto, essa convocação, ela é compartilhada. Nós oramos, nós lemos a palavra com os nossos filhos. Então, qual é o nosso apelo aqui para nós, pais? E quando eu uso o nosso apelo, é porque isso aqui é uma fala da coordenação do SAP e também do conselho. Eu sou o supervisor do conselho no SAP. E qual é o nosso apelo aqui? Nosso primeiro apelo não é por agenda com mais atividades, mas por consciência diante de Deus. Porque quando nós olhamos para essa vocação, qual é a nossa atitude naturalmente? É falar: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas você pode inserir uma série de atividades dentro do lar, leitura dos livros corretos, até mesmo o devocional correto, uma carga pesada de atividade para os seus filhos, mas não ter uma consciência de que tudo aquilo deve ser feito diante de Deus.
O nosso apelo aqui não é por mais eventos dentro de casa, mas por mais temor dentro de casa. Porque quando eu compreendo a minha vocação, observem, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, e a sua casa depois dele. Quando eu compreendo a minha vocação, isso deve gerar temor no meu coração. Temor. Porque é uma responsabilidade muito grande. Então nós não precisamos cair numa condição pragmática, onde eu quero, de forma exterior, demonstrar que minha casa é uma casa do pacto. Mas ainda assim, a minha prática como pai da aliança não revela temor diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer o peso santo do chamado recebido. Nossos filhos são portadores da imagem de Deus, confiados ao nosso cuidado. Os nossos filhos não são portadores da nossa imagem, mas os nossos filhos devem ser, sim, imitadores da nossa imagem. Nós e os nossos filhos somos portadores da imagem de Deus. Os nossos filhos não nos pertencem, mas são confiados a nós pelo Senhor, para que sejamos pais que atuam como mordomos, cuidando da vida deles. O lar cristão não pode ser religiosamente improvisado. Ele deve ser um ambiente em que a palavra é conhecida, falada, aplicada, orada e vivida. E quando eu falo aqui, o lar cristão não pode ser religiosamente improvisado, é aquela ideia de, caramba, hoje é quarta-feira, até agora eu não orei com meus filhos. ChatGPT, me dá uma ideia de como falar com os meus filhos sobre a palavra hoje, de forma bem legal. Aí aquela quarta-feira improvisada é magnífica, mas a quinta não existe. A sexta não existe, o sábado, o domingo. Nós não podemos responder meramente ao constrangimento de quando os nossos próprios filhos viram para a gente e falam, papai, tem Bíblia nessa casa? Papai, como é que ora? Como é que ora? Esses dias, lá em casa, a Bíblia ela fica no rack, do lado esquerdo, e do lado esquerdo do rack tem os livrinhos da Helena. Aí, esses dias, sentado, eu falei, minha filha, pega lá um livro para a gente ler. Aí ela foi e pegou a Bíblia. Aí eu falei, então tá bom, eu acho que você quer ler a Bíblia, né? Ela me constrangeu. Ela falou, papai, até hoje, nesse horário que você ainda não leu a Bíblia, foi minha interpretação, tá? Até agora você não leu a Bíblia comigo. Antes de ler qualquer livro, está aqui. Aí ela me entregou a Bíblia, subiu no sofá e segurou a mão. Falei, então vamos ler, né? Vamos lá, vamos antecipar aqui. Mas, percebem? Nossos filhos, pela graça do Senhor, se mostram desejosos. Então, nós podemos avançar e não desanimar. E eu vou passar já para o próximo ponto, e aqui eu quero ser bem rápido nos outros 3 pontos. Quando eu falei também sobre essa adoração, nós também não podemos negligenciar a adoração dos nossos filhos no dia do Senhor. Então também tem aquela questão, né? Nossos filhos vão ficando um pouquinho mais velhos, e aí, filho, hoje tem culto. Ô pai, estou com muito sono. Não, então tá bom então, dorme aí. Quando você quiser ir, lembre-se, Deus nos deu um ordenamento, uma responsabilidade. Se a casa é uma casa do pacto, os nossos filhos devem se submeter a essa autoridade pactual. Então, Gênesis 18 mostra qual é a nossa vocação como pais cristãos. Esse texto diz o que os pais são chamados a fazer. Mas agora precisamos responder a seguinte pergunta: como cumprimos a nossa vocação? Esse é o nosso segundo ponto. Deuteronômio 6, 4 a 9. Como cumprimos nossa vocação pactual em nosso lar? O formato cotidiano da fidelidade pactual. O texto diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Qual é o contexto que nós temos aqui? Nós temos Moisés falando ao povo da aliança. Ouve, Israel, o Senhor. E o povo aqui está às portas da terra prometida. Esse quinto livro do Pentateuco funcionando como um relembrar, um resumir de tudo aquilo que Moisés já havia dito e falando, está chegando o momento. E o Senhor aqui mostra com a sua palavra que essa palavra deve moldar o coração, a casa e a continuidade da fé no meio do povo. Eles iriam entrar na terra prometida. E aquilo que eles haviam ouvido da parte do Senhor não poderia ser retido. Essa é a vocação. Mas como se dá esse compartilhar, esse cumprir de vocação? E o núcleo central aqui desse texto é o seguinte: Deuteronômio 6 não apresenta a palavra como um item decorativo da espiritualidade, nem como algo reservado apenas ao culto público. Como eu já disse, não é privado, não é escondido dos olhos dos nossos filhos. Aqui a palavra aparece como matéria de coração, de fala, de rotina, de memória, de formação espiritual dentro de casa. Ela está impregnada em nossas vidas. Impregnada. E aqui tem um princípio muito básico, basilar. Se eu não leio a palavra, eu não compartilho a palavra. Se eu não me alimento da palavra, eu não compartilho o alimento da palavra. Então, muitas das vezes, nós batemos as nossas cabeças como pais, buscando todas as estratégias devidas, válidas, positivas, mas ignoramos o elemento basilar. Eu estou me alimentando da palavra para que assim eu possa compartilhar, inculcar nos meus filhos, falar assentado, andando, deitado, levantando. E aí vale uma observação, né? Quando nós acordamos, qual tem sido uma das práticas mais comuns em nossos lares, em nossos dias? Nós acordamos e pegamos o quê? O celular. Muitos dos nossos filhos estão vendo como ordem primária dos nossos dias o uso do celular. A primeira fonte de alimento das nossas vidas naquele dia. A primeira fonte de informação, a primeira fonte de sabedoria tem sido aquilo que o celular pode me proporcionar. Mas o texto diz, ao levantar-te. Porque essa palavra está impregnada em nossos corações. Primeiro, ela deve estar no coração dos pais, depois deve ser inculcada nos filhos, no ritmo da vida diária. É diário, queridos, diário. Com constância. Nós vamos falhar, mas nós buscamos diariamente. Não é semanal, não é mensal, não é pontual. É diário. O texto começa dentro de nós, passa por nós e então chega aos nossos filhos. É claro, nós como pais, muitas das vezes, nós queremos que os nossos filhos rapidamente aprendam a falar, correto? Aprendam o alfabeto, aprendam a ler. E nós nos alegramos, porque ele pega aquela Bíblia e ela começa a ler aquelas palavras bem devagar, travadas. E nós falamos, olha o resultado do meu trabalho, meu filho sabe ler a Bíblia. Ok, Deus seja louvado. Mas você pode fazer isso. E o texto
que você está lendo com seu filho não está dentro do seu coração, não está passando por você e não está chegando ao seu filho. O que significa? Você tornou o seu filho um bom leitor. Legal. Mas nós não somos chamados a tornar os nossos filhos bons leitores da palavra de Deus. Isso importa. Mas nós somos chamados a pregar, testemunhar, relembrar, inculcar, ensinar a palavra. E isso exige muito mais de nós. E eu sei, queridos, Helena só tem 2 anos. E em 2 anos, ela já gerou muito desconforto em mim. É desconfortável assumir a responsabilidade de ser pai. Claro, isso já começa nos nossos casamentos, né? As nossas esposas já geram desconforto porque elas conhecem os nossos pecados e ali nós devemos ser os homens que devemos ser. E aí Deus ainda manda filhos. Então não estou falando de algo simples, mas de algo necessário. Então o que nós precisamos entender aqui? A verdade de Deus precisa sair do campo do mero conhecimento e ganhar tempo ao longo do dia, na voz, repetição e vida prática. Deus não requer que sua palavra seja apenas conhecida, mas que seja incorporada ao ritmo normal da casa. O lar é o lugar ordinário de catequese, de ensino prático e real. O que isso significa? Você não precisa esperar o domingo e a escola bíblica dominical para que seu filho tenha acesso às Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, você também não precisa se acomodar diante de algumas circunstâncias. Eu sei que, pela graça de Deus, muitos pais aqui na nossa igreja têm a oportunidade de ter os seus filhos em contexto de homeschool e em contexto de educação cristã, de escolas cristãs. E sem perceber, por estar numa dinâmica que funciona bem. Então, o seu filho às vezes vai para a escola. Na escola ele vai ler a Bíblia. Ele vai aprender sobre criação, queda, redenção. Ele vai orar. E sem perceber você fale, caramba, ainda bem que lá na escola meu filho já está fazendo tudo isso. E aí ele volta para casa e você pode se acomodar na ideia de que eu já estou pagando a escola para fazer isso. Eu não preciso fazer. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Então, não cabe à igreja no domingo somente, e não cabe à escola ou ao método educacional durante a semana, mas cabe aos pais. Isso não significa transformar a casa numa sala de aula fria e sem afeto, mas num ambiente em que Deus é lembrado, obedecido e amado. Queridos, seu filho de 3, 4, 5, ele não vai conseguir pegar um devocional de meia hora. Depois, se você quiser, procure o presbítero Alex. O presbítero Alex, uma vez compartilhando comigo, ele falou para mim como é que foi a rotina de construção de devocional na casa dele, à medida que as crianças iam progredindo de idade. A gente tem que ter essa compreensão. Então, sem perceber, você chama seus filhos de 5, 6 anos e você quer pregar um sermão para eles. Você pega a Instituta de Calvino e você quer ler a Instituta de Calvino para o seu filho de 5, 6 anos. Isso torna tudo frio, cansativo. E às vezes isso acontece porque nós queremos transmitir conhecimento e não transmitir a vivacidade da palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender isso de forma profunda. Há um perigo que precisamos evitar aqui. Pensar que a criação espiritual dos filhos acontece apenas por eventos grandes, proclamações especiais ou momentos extraordinários. Deuteronômio 6 vai em outra direção. A fidelidade no lar é construída pela repetição, pela constância e pela presença da palavra na vida comum. Ela vive de pequenas porções de palavra, colocadas com constância, amor, verdade e perseverança. E antes de avançar, qual é o nosso apelo aqui? Não transformar a casa num ambiente artificial. Leia um trecho curto da palavra. Um trecho curto.
Um dos materiais que o SAP estava oferecendo com desconto, que já acabou, era um livro, que era um devocional em cima do breve catecismo. Tinha pergunta, e aquela pergunta é trabalhada durante toda a semana, a mesma pergunta. Mas só que para cada dia, segunda, quarta, tem uma pequena porção de texto das Escrituras Sagradas. Então você repete a pergunta, a resposta, texto bíblico. Uma pequena porção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E Deus usa toda a sua palavra diariamente para nos transformar. Então, leia um trecho curto da palavra, explique rapidamente, ore. O alvo não é impressionar ninguém com um modelo bonito de casa, mas fazer com que Deus não seja um visitante eventual. Às vezes nós queremos fazer algo extraordinário, porque o algo extraordinário, ele é publicável, é instagramável. Mas nós somos chamados para que a presença de Deus seja constante em nossos lares. Muitos pais pensam, a rotina é corrida, o cansaço é grande, eu mesmo tenho dificuldade, isso é verdade. A resposta não é desistir, nem esperar o cenário perfeito. A resposta é começar com fidelidade. Comecem de modo simples, pequeno, ainda imperfeito. Deuteronômio 6 não pede performance máxima, pede perseverança. Pede perseverança. A pergunta necessária é: temos enchido nossa casa com a palavra de Deus? Temos ligado a verdade à rotina na família? Deuteronômio 6 nos mostrou como a nossa vocação pactual deve ser vivida dentro do lar, com constância, repetição e a palavra espalhada pela vida comum da casa. Mas não precisamos saber somente qual é a nossa vocação ou como devemos vivê-la. Precisamos também saber qual é o alvo da nossa vocação. Então nós vimos qual é a nossa vocação, como devemos viver a nossa vocação, mas qual é o alvo da nossa vocação? O alvo é cristocêntrico, sabedoria para a salvação. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Se a gente pega os textos de Gênesis, se a gente pega o texto de Deuteronômio, mas não tem esse complemento da teologia bíblica do Novo Testamento, sem esse complemento pela fé em Cristo Jesus, é possível então que aqueles que ouviram as sagradas letras desde pequeno se tornem sábios para salvação. Por causa do mérito dos seus pais, é isso que o texto está dizendo? Por causa da constância dos seus pais? Por causa da força dos seus pais? Não, o que o texto está dizendo? Pela fé em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele permaneça na verdade, para que ele volte-se àquilo que aprendeu desde a infância. E aí, meus irmãos, é muito mais fácil eu compartilhar da minha própria experiência. Pela graça de Deus, eu nasci em um lar com pais cristãos. Meus pais, quando eu nasci, eram batistas, meu avô era pastor batista, e eu tenho 7 tios pastores batistas. Ao longo do tempo, meu pai foi mudando de denominações, mas ao longo desta caminhada, com uma raiz batista, eu pude desfrutar do benefício de ser instruído pelos meus pais. Meus pais não eram teólogos, meus pais não conheciam Calvino, meus pais não eram reformados, mas meus pais ensinavam a palavra de Deus dentro de casa. E sabe uma das coisas que eu aprendi desde cedo? É que quando você aprende as Sagradas Escrituras dentro do lar, é que desde cedo você aprende que você não tem desculpa para pecar. Desde cedo. Meus primos pecavam livremente. Todas as vezes que eu queria
caminhar pelos caminhos do pecado, todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes, eu sabia que eu estava pecando contra Deus. Por muito tempo isso para mim era frustrante. Eu só queria pecar com liberdade. Para que os meus pais me ensinaram tão cedo essas coisas sobre Jesus? Mas percebe a importância? Está encucado. E mesmo que, por causa da minha rebeldia, eu tenha insistido em caminhos tortuosos, pode ter certeza, meus queridos, Deus refreou muito, muito o que eu poderia ter feito. Muito. E quando eu digo muito, eu sei. Então Deus ele é muito gracioso. Então, meus irmãos, o texto aqui ele está falando sobre permanecer. Não basta que os nossos filhos saibam o que é certo e errado, é necessário que conheçam o pecado, mas também que conheçam a graça de Deus e a suficiência de Cristo. Porque nós podemos acabar nos tornando pais que lembram os nossos filhos o quanto que eles são pecadores. Só isso. Pecadores, pecadores, pecadores. Mas se nós não mostramos para os nossos filhos que nós, como aqueles que são instrumentos nas vidas deles, que falam sobre o pecado não sobre a ótica do juízo, falam sobre o pecado sobre a ótica da graça. Meu filho, eu fui alcançado pela salvação em Cristo Jesus, por isso que eu estou dizendo, não siga por esse caminho, porque o caminho em Cristo é o melhor caminho a ser seguido. Mas pai, é o Senhor quem diz, né? É bom para o Senhor, para mim não. Não, meu filho, é o melhor caminho a ser vivido. Então tenhamos cuidado. Nós não precisamos impor um jugo pesado sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser aqueles que instruem por meio da palavra, que apontam para o pecado, apontando para Cristo. Não simplesmente com um dedo em direção à face dos nossos filhos. Por isso, a instrução cristã no lar precisa ter um alvo explicitamente cristocêntrico. Quando usamos a Bíblia apenas para formar bons modos e bom comportamento, nós falhamos. É quando falamos de Jesus que nós geramos, não a partir de nós mesmos, mas pela palavra, arrependimento. O caminho bíblico mantém as duas coisas juntas: verdade que confronta e graça que salva, lei que expõe o pecado e evangelho que conduz a Cristo. E aqui há um perigo que nós precisamos evitar. É possível encher a casa de regras, correções e padrões e ainda assim não conduzir os filhos a Cristo. Os pais devem evitar de ensinar e anunciar. Os pais têm o dever de ensinar e anunciar, mas a eficácia final não está neles. O Espírito ilumina, convence e Deus dá o crescimento. E onde essa vocação também é vivida? Ela também é vivida dentro da igreja. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui nós temos Pedro, em Atos capítulo 2, naquela pregação pública, e no versículo 39, ele então diz que essa promessa também era para os filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqueles que seriam batizados porque confessaram a Jesus Cristo, teriam também os seus filhos inseridos na família da aliança. Atos, capítulo 2. Mas, no momento em que seus filhos também seriam inseridos na família da aliança, eles também seriam inseridos na grande família da aliança. Por quê? O texto está falando para com aqueles que seriam batizados. E aqueles que seriam batizados seriam inseridos onde? Na igreja. Isso quer dizer, eu como pai, eu estou
inserido na família da aliança porque eu estou na família da aliança, que é o povo de Deus. Os meus filhos estão inseridos na família da aliança, que é a minha família, mas também estão inseridos na grande família da aliança por meio da minha família. Deu para entender, né? Então, é um benefício direto. Não somente eu vou desfrutar da vida da igreja, mas os meus filhos também. A responsabilidade pactual é vivida não somente dentro de casa, ela também é vivida no contexto da comunidade da aliança, no seio da igreja. A igreja não substitui o lar, mas caminha ao lado do lar. O que significa? Você não pode terceirizar para a igreja, combinado? Mas você não pode desprezar a igreja. Muitas das vezes, nós falamos assim, ei, o filho é meu, tá? Fala com ele não. A gente não está falando com um primo, com um parente. A gente está falando com o nosso irmão em Cristo. O reverendo Mateus, todas as vezes, quando ele vai batizar uma criança, ele fala, vocês como família desta criança, estão assumindo agora uma responsabilidade para com a vida dela. Aí o que os pais falaram aqui? Sim, a gente aceita. Aí a igreja se dispõe, na medida correta, tá, queridos? Não estou falando de interferência. Eu não estou falando de se intrometer na criação. Eu estou falando de auxiliar no processo. Nós falamos, não. Dessa criança aqui, quem cuida sou eu. Mas você está falando para mim que eu não posso agir dentro da responsabilidade que eu fui chamado, porque eu também disse sim. Entendem? Mais uma vez, não é intervenção, não é se intrometer, é auxiliar. Por isso que o SAP se chama Serviço de Apoio à Primeira Infância. Não. Qual é? Preparação Infantil. Preparação Infantil. SAP. Apoio. Apoio. Tá bom? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. E aqui, eu quero caminhar, porque a gente tem que acabar a aula. Eu tenho um convite final. E aí, meus irmãos, esse convite ele é real, tá? Primeiro, não tragam apenas seus filhos para serem cuidados. Disponham-se também a cuidar. Não pensem apenas, quem vai servir aos meus filhos? Pense também, como eu posso servir aos filhos da igreja? Por vezes ficamos com medo de servir no SAP. Talvez você não possa fazer tudo, mas pode fazer alguma coisa. Por que eu digo isso? Sem perceber, pais, nós criamos um vício em nossos corações. Quem é que deve estar lá na salinha? Aqueles que não têm filhos. Porque o domingo é o dia que eu me livro deles. Imagina eu ter que me deparar com vários filhos lá, dos outros ainda. Mas, meus irmãos, se nós pensarmos nisso de forma negativa, não vai funcionar. Mas se você pensa, poxa, meu filho está sendo abençoado por uma outra família, eu também quero abençoar outra família. Sabe quantas vezes você vai ficar escalado no SAP? Eu acho que uma a cada 2 meses. Uma a cada 2 meses. Se você parar de somente usufruir e começar a servir. Então, qual é o nosso convite? Talvez você não possa estar em toda escala, mas pode estar disponível de alguma maneira. Talvez você ache que tem pouco a oferecer, mas Deus usa mãos disponíveis para abençoar pequenos corações. Pais, envolvam-se. Pais, aproximem-se. Pais, sirvam. Pais, ajudem a igreja a cuidar bem das nossas crianças. Nossos filhos não precisam apenas de uma casa que os discipule, mas também de uma igreja que os receba, os ame e os sirva no nome de Jesus. É um convite. A gente poderia usar o termo de convocação aqui, mas é um convite. Receba isso no seu coração. Deixa eu pular aqui e a gente vai para o final. Conclusão. Precisamos terminar não apenas com senso de responsabilidade, mas também com consolo e esperança. Como eu disse, a responsabilidade é grande, mas Deus nunca mandou os pais converterem os filhos pela força, pela perfeição ou pela técnica. O Deus que deu os filhos é o Deus que socorre os filhos. O Deus que deu os filhos é o Deus que socorre os pais.
O Deus que ordena a tarefa é o Deus que concede graça para cumprir, mas também socorre os filhos, porque eles precisam ser socorridos. O que o Senhor nos mandou fazer? O Senhor nos mandou criá-los na palavra, ensiná-los com fidelidade e apontá-los para Cristo. Isso é um grande consolo para nós, porque lar pactual não é lar impecável. Lar pactual não é lar impecável. É lar arrependido, perseverante e governado pela palavra. Mais do que pais perfeitos, os nossos filhos precisam encontrar pais arrependidos. Meus irmãos, talvez nós não saibamos o efeito do significado de mostrarmos para os nossos filhos que quando nós pecamos, nós corremos para o Senhor. Porque nós ensinaremos para eles para onde eles devem correr. É lá que os pais falham, mas voltam, cansam, mas voltam e ainda desejam sinceramente retornar ao Senhor. Talvez o que alguns mais precisam ouvir hoje é isso: não precisamos desistir, precisamos voltar para a Bíblia, voltar para a oração, voltar para a conversa santa dentro de casa, voltar para Cristo. O nosso chamado final não é o desespero nem a preguiça espiritual, é a fidelidade dependente. A tarefa dos pais cristãos não é apenas administrar comportamento, mas pastorear corações com a palavra, até que pela obra do Espírito Santo, seus filhos sejam conduzidos a Cristo. Todos os dias eu faço a seguinte oração pela Helena. Com ela, eu falo: Senhor, que eu e a Carol sejamos fiéis a Ti, pregando e ensinando a palavra para a Helena, e que um dia ela venha confessar Jesus Cristo como Salvador da vida dela. É isso. É isso. É uma caminhada. Por fim, qual é a nossa vocação? Conduzir a casa no caminho do Senhor. Como essa vocação deve ser vivida? Com a palavra espalhada pela vida comum da casa. Qual é o alvo final? Que os nossos filhos sejam conduzidos à sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E onde essa vocação também é vivida? Na comunidade da aliança, onde a igreja caminha ao lado do lar. Alguma pergunta? Algum questionamento? Tem? Tem? Ali, lá atrás, a Jéssica. Acho que dá para ouvir, vai. Cujos pais, filhos se desviaram. Tá. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, um café que a gente estava tendo, e ele estava compartilhando algumas das dificuldades que ele estava enfrentando naquele determinado momento da vida dele, mas ele virou para mim e falou assim: Jefferson, apesar de todas as dificuldades que eu tenho vivido, ministerialmente falando, eu acho que nada se compara ao fato de que eu tive que lidar com um filho descrente dentro de casa por 14 anos, sendo pastor. Então, quando a gente pensa dentro deste contexto, a primeira palavra que nós precisamos trazer é uma palavra de consolo. Porque nós precisamos nos lembrar, nós não asseguramos o resultado. Nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor. E mesmo que os nossos filhos venham a se desviar, nós também somos chamados a sermos encontrados no lugar certo. Se lembram da parábola do filho pródigo? Vamos considerar, o filho pródigo foi embora, correto? Viveu a vida dele, ofendeu o pai, né? Porque ele matou o pai em vida no coração dele, me dá o dinheiro, antecipado. Desfrutou de tudo aquilo que o pecado e os anseios do seu coração poderia desfrutar. Ele começa a comer comida de porcos, e aí ele pensa: eu vou retornar para a casa do meu pai, porque pelo menos lá eu vou ser tratado como um servo. Vamos só considerar que o pai, decepcionado com aquele filho, pensasse: vai que esse menino se arrepende e volta para casa, eu não quero vê-lo nunca mais, eu vou vender essa fazenda, vou vender essa casa e vou mudar de endereço.
para que ele nunca mais me encontre. E então o filho pródigo retorna para casa. E quando ele chega, ele não se depara com seu pai. Ele se depara com outro senhor de terra que comprou aquela terra. Por que eu estou usando essa imagem? Como pais que lidam com filhos que podem estar trilhando caminhos tortuosos, nós somos chamados a sermos encontrados no lugar certo. Isso significa o quê? Se os nossos filhos trilham o caminho do desvio, eles irão trilhar o caminho do desvio, olhando para trás e encontrando os nossos lares com a palavra de Deus aberta. E quando os nossos filhos retornarem do caminho do desvio, eles terão que ver de longe os nossos lares com a palavra de Deus aberta. Então eu acho que uma palavra de consolo é, por mais que doa, por mais que seja difícil, nós devemos continuar orando, nós devemos buscar ao Senhor constantemente, mas também nós não podemos transformar a nossa vida numa dependência da transformação dos nossos filhos, porque nossa vocação em Cristo Jesus é maior, que é viver Cristo em tempo, fora de tempo, pregar a Cristo em tempo, fora de tempo. Então os nossos lares precisam continuar sendo lares pactuais. Mas o mais importante, queridos, e esse talvez seja o maior desafio, os nossos filhos não podem encontrar guarida em nossos lares para pecar. Eles não podem. Talvez essa seja uma das questões mais difíceis, porque nós vivemos aquilo. Nossa, ele voltou aqui para dentro de casa. Deixa eu adaptá-lo aqui, porque aí, pelo menos adaptando, ele fica mais um pouquinho e vai que Deus captura. Mas nessa adaptação, sem perceber, você vai abrindo mão da palavra de Deus. E o que transforma o coração? A palavra de Deus. Então, fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor, mesmo diante da dor. Essa seria talvez a palavra que eu traria para pais que estão lidando com filhos que estão trilhando caminhos tortuosos. Não desanimem em oração e não desanimem por meio da palavra. Alguma outra fala? Está desligado. Som, pronto, deu. Eu queria fazer uma pequena contribuição também. Por favor. À luz da palavra, né, que eu me lembrei aqui agora. E talvez seja para motivar a pessoa, lembrar do que Deus prometeu na sua palavra. E uma das promessas aqui, está no livro de Provérbios 22:6, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando a gente lembra essa promessa, eu acho que a pessoa tende a descansar, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E também temos outra palavra que eu lembrei aqui, que é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, desta forma, quando a gente lembra a promessa, a pessoa confia no Senhor, então ela tende a descansar no Senhor, porque, mais uma vez, o que Ele cumpriu, Ele fará. Amém? Isso, amém. E qual é o filtro que a gente deve utilizar justamente para crer nessa promessa? Cristo. Por quê? A promessa de Deus, apresentada lá em Gênesis 3,15, foi cumprida. O Filho de Deus veio, morreu numa cruz e nos salvou. Então, a nossa esperança não está no fato de que nós confiamos na promessa a partir de nós mesmos, mas nós confiamos na promessa porque nós adoramos a um Deus que cumpre suas promessas. E a palavra de Deus diz que Deus não perderá nenhum dos seus eleitos. Nenhum. Nenhum. Quando nós nos agarramos à palavra de Deus, repito, por mais que seja doloroso ver os nossos filhos caminhando pelos caminhos que eles estão caminhando, quando os nossos olhos permanecem fitos em Jesus Cristo, é por meio dele que nós vamos ler e lidar com essas circunstâncias. Porque quem assegura o resultado da promessa é o nosso Senhor. Amém? Ok? Eu acho que estamos aptos a terminar. Vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos de fato descansar em promessas como essas, crendo que ensinamos os nossos filhos
por meio da sua santa palavra, apontando para Cristo, e que por meio da sabedoria e pela fé em Cristo Jesus, eles, quando mais velhos, venham a confessar Jesus Cristo como o Salvador da vida deles, se agarrarem em Cristo, certos de que somente em Jesus Cristo há salvação. Mas traga descanso aos nossos corações como pais, porque nós não estamos preocupados somente se os nossos filhos irão aprender rápido ou devagar a ler ou não, se eles vão comer certo ou não, se eles vão atravessar a pista e chegarão ao outro lado com vida. Não são somente essas preocupações, é sincero da nossa parte, Senhor, que os nossos filhos tenham seus corações dobrados diante do Senhor, mas que não venhamos trazer o peso para nós de converter os nossos filhos, mas que venhamos trazer a responsabilidade de pregar a salvação aos nossos filhos, crendo que o seu Santo Espírito irá operar em seus corações. Então traga descanso aos corações dos pais nesta manhã, traga descanso porque de fato pesa aos nossos corações, mas nós não podemos correr às nossas habilidades e competências, nós devemos correr para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.